Capítulo 589 – Enorme marca de mão. Fei esfregou os olhos e pensou ter visto uma ilusão, mas voou. Ele agitou as asas de energia da espada prateada nas costas, e ele saiu deste vale como uma flecha. Quando um barulho perfurante soou, ele apareceu instantaneamente acima dessa abertura e saiu do vale. Quando ele guardou as asas prateadas e pairou no ar, ele olhou para baixo e ficou chocado. Ele finalmente descobriu que a chamada abertura deste vale era uma impressão de mão clara. Os 5 dedos e os nós dos dedos neles estavam claramente impressos no chão, e parecia que um gigante pressionou sua mão aqui. Uma marca de mão gigantesca. Fei sentiu que choque que ele estava experimentando estava sufocando. Neste momento, ele percebeu que este vale não era um vale para começar. Era inicialmente uma cidade subterrânea, assim como a caverna subterrânea sob a montanha atrás de Chambord. Ouviu-se que os anões gostavam de viver no subsolo, e eles tinham habilidades incríveis de escavação e forja. Seu último lugar ancestral não deveria ser um vale, mas uma cidade subterrânea também. Isso era mais razoável. Infelizmente, o teto dessa cidade subterrânea foi de alguma forma destruído por uma entidade poderosa do céu, transformando-a em um vale. Fei já confirmou que as runas divinas deram poder às paredes e ao teto da cidade subterrânea, mas essa entidade foi capaz de destruí-los todos juntos e abrir o último lugar ancestral dos anões. Poder aterrorizante. Enquanto Fei pensava nas últimas frases gravadas no diário sangrento, Fei podia imaginar o que aconteceu. O imperador dos anões, Gerard Bill, recuou para o último lugar ancestral com menos de 3.000 anões e queria usar as runas divinas nas paredes e no teto dessa cidade subterrânea para bloquear os inimigos aterrorizantes. De repente, uma poderosa entidade derrubou o último lugar ancestral do céu e destruiu seu último porto seguro. Então, numerosos demônios correram para a cidade subterrânea através da abertura no teto e exterminaram os últimos anões. Aquela cena era sombria e deprimente. Que cruel e devastador. Através desta mão gigante, Fei sentiu o poder daqueles que destruíram a era mítica de uma vez por todas. Era uma sorte que essas entidades poderosas não existissem mais. Caso contrário, se eles estivessem no continente Azeroth agora, até mesmo pessoas como o Santo Marcial Continental, Maradona, não poderiam lidar com eles. Eles poderiam ser capazes de varrer o continente mais uma vez com facilidade. Quando uma brisa gelada passou e deu a Fei alguns arrepios, ele finalmente acordou lentamente do enorme choque que estava sentindo. Ele lentamente olhou para cima daquela marca de mão enorme e observou os arredores. Havia muitas montanhas ao redor dele, e essas montanhas estavam conectadas e estendidas para o céu. Nas colinas, havia 1 tonelada de velhas árvores com mais de 1000 anos de idade, e essas árvores criavam uma enorme floresta. A primavera estava aqui, e todos os novos brotos cresciam dos galhos, fazendo a área verde brilhante. A abertura que levava ao último lugar ancestral estava entre 5 montanhas altas, e havia muitas árvores altas e grossas e vinhas ao redor. Olhando para baixo do céu, aquele lugar parecia um poço natural. Se os mestres voassem por cima, eles não seriam capazes de localizá-lo e descobrir o mistério oculto. Não é de admirar que este lugar não tenha sido descoberto por ninguém, mesmo que já estivesse aqui há muito tempo. Quão longe é este lugar para Chambord? Pelo que parece, esse lugar é parecido com as montanhas de trás da montanha dos fundos de Chambord. Fei pensou enquanto olhava em volta, confirmava as instruções e olhava para trás. Ele ficou chocado mais uma vez. Mesmo que ele tenha ficado surpreso muitas vezes, hoje tenha ficado um pouco entorpecido, ele ainda não conseguiu evitar congelar depois de ver o que viu. Cerca de 10 quilômetros, ele viu uma misteriosa cidade antiga de prata no pôr do sol. Seus 3 lados estavam cercados por montanhas e raios de fumaça de cozinha saíam das chaminés. Na frente de sua muralha de defesa havia um rio largo, e uma grande planície ficava do outro lado do rio Castelo de Chambord. Fei não esperava ver Chambord tão perto.
Aquele misterioso portal no antigo altar sob a montanha de ossos brancos não o teletransportou para um lugar a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Em vez disso, ele foi movido apenas cerca de 10 quilômetros de distância. O último lugar ancestral dos anões era realmente perto de Chambord. Eles eram como vizinhos. Depois do choque inicial, Fei balançou a cabeça e tentou digerir tudo isso. Deve haver conexões entre todos eles. Antiga cidade de Chambord, caverna subterrânea, corredor subterrâneo sem fim, espaço misterioso, restos de demônios, essências de pedra negra, montanha de ossos brancos, altar misterioso, portal antigo, último lugar ancestral. Todos pareciam coincidentes juntos, mas estavam realmente conectados. Fei lembrou-se de Brook lhe dizendo que a cidade de Chambord era muito mais antiga que a história da família real de Chambord. Antes do Império Zenith se erguer e a família real de Chambord ser canonizada, esta cidade já estava aqui. Ninguém sabia quem criou esta cidade imortal, mas as pessoas sabiam que o imperador e assim havia se tornado poderoso e estabeleceu o Império Zenith. As pessoas que viviam nessa cidade decidiram se render a esse grande imperador e serem controladas pelo Império. Fei agora tinha certeza de que aquela cidade e a caverna subterrânea eram parte da herança deixada pelos anões. Mesmo que os anões tenham sido exterminados, as estruturas que eles construíram na Terra sobreviveram à passagem do tempo. Muitos anos depois, eles foram descobertos por alguns desabrigados que vagavam por aqui, e essas pessoas limparam e começaram a morar nelas. Depois de muitas gerações passadas, as pessoas que vivem nesta cidade se esqueceram da origem da cidade. Mais tarde, a família real de Chambord descobriu a caverna subterrânea e a usou como prisão. Depois disso, Fei veio a este mundo, renovou a caverna subterrânea e descobriu mais das ruínas e heranças dos anões. Essa explicação foi mais lógica e mais natural a seguir. Fei pairou no ar enquanto pensava em tudo. Então, ele olhou para as montanhas ao seu redor e para a pacífica cidade de Chambord não muito longe. De repente, uma lâmpada acendeu em sua cabeça, e ele de repente teve uma ótima ideia sobre o futuro caminho de desenvolvimento da Chambord. Depois de obter essa ideia, ele voltou para o vale. Depois de passar cerca de 5 horas, ele escolheu todas as armas de combate que ainda funcionavam, e havia cerca de 60 delas. 90% delas estavam abaixo do nível 5, mas havia uma arma de combate nível 8, 2 espadas de nível 7, uma adaga de nível 7 e um arco de batalha de nível 6. Mesmo nos olhos do Império Zenith, essas armas de combate eram uma enorme quantidade de tesouros. Fei sentiu que o armazenamento de armamento imperial em São Petersburgo não tinha tantas armas de combate como ele tinha agora. Depois que Fei terminou com tudo, era quase meia-noite. A lua estava brilhante e não havia muitas estrelas brilhantes. As montanhas da região pareciam enormes bestas demoníacas que estavam agachadas, mas a cidade de Chambord, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância, estava iluminada por todas as luzes. Fei ficou no ar depois de atravessar aquela abertura no teto, e sua expressão de repente ficou séria. Quando ele concentrou sua energia espiritual lenta mas firmemente, ele tentou o seu melhor para se comunicar com o castelo de céu que ele escondeu no vazio. Fei emitiu pequenos raios de energia espiritual e rapidamente se fundiram neste espaço como gotas de água no oceano. Fei até percebeu que o misterioso pilar de pedra em seu corpo começou a vibrar rapidamente. Ele zumbiu e expressou uma emoção alegre como se fosse uma criança que tivesse um pirulito. Isso durou cerca de 6 minutos. Quando Fei estava ficando tonto e sua energia espiritual estava prestes a se esgotar, uma mudança misteriosa ocorreu no céu.